Saudações e bem-vindos ao Realidade Fantástica, o seu canal de esoterismo, ocultismo e realismo fantástico. No programa de hoje nós vamos abordar uma temática que acabou assim se tornando muito característica aí nesses tempos de internet, de circulação maciça de informação, que são as chamadas teorias da conspiração. Teorias da conspiração são aquelas explicações que desafiam o que a história oficial afirma, o que sai na grande imprensa, e em muitos casos acabam desafiando até o bom senso, mas que acabam servindo como uma espécie de explicação alternativa. É verdade que teoria da conspiração é um rótulo muito abrangente. Assim, temos aqui nesse campo de teorias da conspiração desde explicações que são plausíveis, que merecem ser investigadas, até aquelas que são perfeitamente absurdas e sem pé nem cabeça. O que eu vou apresentar para vocês hoje é uma compilação das principais teorias da conspiração que aí circulam pela internet e por outros meios. Elas não estão classificadas aqui por nenhuma ordem específica e eu nem vou entrar muito no mérito de cada uma, vou apenas tentar aí descrever brevemente do que elas tratam. E certamente aí no canal Realidade Fantástica, em outros programas, nós vamos nos aprofundar em algumas dessas teorias, ok? Então, vamos lá. Nova Ordem Mundial. Talvez essa seja o conjunto mais difundido e explorado das teorias da conspiração. É aquela linha que afirma que determinadas elites controlam ou manipulam governos, corporações, a mídia em todo o mundo. Seriam eles, essas elites, os verdadeiros responsáveis, pelo menos pelos grandes conflitos nos últimos 200 anos. A gente pode citar Revolução Francesa, Revolução Russa, Primeira e Segunda Guerras Mundiais e várias operações que a gente chama de operações false flags, aquelas que causam algum grande evento e depois tentam colocar na conta de outra pessoa, de algum país ou de algum grupo. Além disso, de posse de uma agenda oculta, ainda controlariam o sistema financeiro internacional ao ponto de causarem deliberadamente aí processos de recessão, processos inflacionários, depressões e mesmo revoluções, como nós falamos. Seria uma organização supranacional operando aí por meio de vários canais: Nações Unidas, Banco Mundial, FMI, e por trás desse verdadeiro governo invisível estariam membros de diversas sociedades secretas. A gente vai abordar isso numa outra ocasião e falar dessas sociedades secretas. Pois bem, o objetivo seria a consolidação de um governo mundial e a eliminação de qualquer dissidência. Pode-se dizer que essa é a tese particularmente popular. Ela é popular por conta da impossibilidade que o cidadão médio tem de ter acesso ou mesmo ter ideia de como funciona efetivamente a complexa teia do poder, das finanças e dos interesses que permeiam a sociedade. Teorias antisionistas. O antisionismo existe desde a Idade Média e ele vai tomando a forma de teoria da conspiração a partir da segunda metade do século XIX. Surge a ideia de que judeus, entre aspas, planejam estabelecer uma ordem mundial, e um dos maiores exemplos dessa teoria são os famigerados, hoje nós sabemos que são um documento forjado, um documento falso, os protocolos dos sábios de Sião. Um documento forjado, mas que foi usado como propaganda antissemita contra os judeus na Alemanha nazista e mesmo aqui no Brasil. Isso passa, assim, pela associação dos judeus ao sistema financeiro, ao controle de Wall Street, de Hollywood e da grande imprensa. Na mesma linha estão os chamados negadores do Holocausto, que apesar de termos todas as evidências históricas de que realmente 6 milhões de judeus foram massacrados na Europa, existem grupos que negam e dizem que o Holocausto seria um elaborado esquema para justificar a criação do Estado de Israel. Operações do tipo false flag. Uma false flag é uma operação feita por uma organização, por um governo, por uma corporação, para implicar ou incriminar outras pessoas, governos ou mesmo organizações.
Basicamente, a atitude de executar uma ação e botar a culpa em outra pessoa. Um exemplo são as alegações com referência, por exemplo, ao ataque de Pearl Harbor por parte dos japoneses, embora não seja tipicamente uma operação false flag, mas na maioria dos casos, os adeptos de que ocorreu alguma coisa ali diferente alegam que os americanos pelo menos já sabiam da iminência do ataque e não fizeram nada para evitá-lo, a fim de possuírem na mão um fato realmente grave para poder mostrar na opinião pública americana a necessidade dos Estados Unidos engajarem militarmente na Segunda Guerra Mundial. Também nessa mesma categoria estão a maioria das teorias da conspiração envolvendo os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. A principal alegação foi de que o atentado foi um trabalho do próprio governo americano a fim de alavancar e justificar uma série de ações, como ocupação no Oriente Médio, guerra contra o terror, enfim, são ações que duram até hoje. Existem inúmeras teorias da conspiração que desafiam as versões oficiais relacionadas às mortes de personagens famosos ou importantes, como quem seria o verdadeiro autor ou as reais motivações por detrás do assassinato do presidente americano John Kennedy, as circunstâncias das mortes de Elvis Presley, Bruce Lee, da princesa Diana de Gales, Michael Jackson, Kurt Cobain e por aí vai. Profecias apocalípticas. Talvez as mais antigas e que ganham muita popularidade de tempos em tempos, principalmente envolvendo aí o fim do mundo, a vinda de um anticristo, do falso profeta, da besta e a associação desses personagens com alguma figura proeminente em determinadas épocas. As teorias da conspiração na Bíblia são muitas, que vão desde a interpretação de que existem códigos velados, da tentativa de suprimir livros considerados apócrifos, alguns têm relação com a origem e a missão de Jesus. Nesse último caso temos como exemplo o livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, um livro publicado nos anos 80 e que apresenta a tese de que uma poderosa sociedade secreta chamada Monastério do Sinai ou Priorado de Sião seria a guardiã de um dos segredos que abalaria toda a cristandade, de que Jesus não morreu na cruz e além disso teria deixado descendentes. E é com base nessa teoria que o escritor americano Dan Brown escreveu o livro O Código da Vinci, que acabou virando um filme e teve até aí uma certa repercussão. Além destas teorias, existe uma série de outros elementos frequentemente citados nas teorias da conspiração. Por exemplo, no campo da medicina é comum a tese de que muitas doenças tidas como incuráveis ou que têm tratamento extremamente caro já teriam cura, ou que pelo menos poderiam ser tratadas de uma maneira bem mais acessível, mais simples, mais barata. Tudo isso seria para manter o lucro de grandes corporações e de laboratórios internacionais. Também nesta mesma linha estão aqueles que acreditam que por detrás de vacinações existe algum objetivo secreto, aqueles que alegam que muitas doenças como a AIDS, a gripe H1N1, são doenças criadas em laboratório, também com algum objetivo obscuro, secreto. Outro campo frequente de teorias da conspiração é o da energia e dos combustíveis. Para alguns, os automóveis elétricos, por exemplo, ou pelo menos automóveis muito mais eficientes, já seriam tecnicamente possíveis. Só não são para manter a nossa dependência econômica e política de quem domina a exploração e a produção de petróleo. Também se acredita que equipamentos que poderiam gerar energia limpa e barata são sistematicamente boicotados e desacreditados, ou mesmo que seus supostos inventores poderiam simplesmente desaparecer aí em circunstâncias misteriosas. Teorias da conspiração envolvendo alguns dos mais poderosos governos do mundo também abundam. Uma teoria que acabou se revelando, pelo menos em parte verdadeira, é de que existe algum esquema global de vigilância em escala mundial, como que denunciou o agente americano Edward Snowden quando revelou o alcance da NSA. Naquele caso,
ficou demonstrado que, além da prática comum de espionar outros países e elementos, o que não é nenhuma novidade, mas também que pudesse haver um esquema de vigilância muito amplo que acabava por incluir, de certa maneira, o cidadão comum. Telefones interceptados, e-mails interceptados, enfim, era um grande esquema de investigação. Outros apontam para projetos, aí no mínimo suspeitos, como é o caso do HAARP, que oficialmente é apenas um projeto de pesquisa, mas que na verdade seria o protótipo de nada menos que uma arma capaz de alterar o clima em várias partes do mundo. E há ainda os que defendem, essa é uma teoria bem estranha, eu devo confessar, mas enfim, que o uso intensivo de flúor na água não seria para justificar, para ajudar a prevenir cáries nas populações, mas sim uma desculpa perfeita para ministrar uma substância química em larga escala com o objetivo de realizar algum controle sobre a população. É uma teoria especialmente popular nos Estados Unidos. Outros, quando observam aquelas linhas brancas deixadas no céu depois da passagem do avião, pensam que não se trata, em muitos casos, aí, de simples efeitos causados pelas turbinas, mas sim da dispersão de algum agente misterioso. É a teoria dos chemical trails. Também nessa... há quem alegue, por exemplo, que com base em certas notícias que o governo dos Estados Unidos estaria trabalhando em um sistema de criação de imagens holográficas gigantescas, seria o chamado projeto Blue Beam. O objetivo seria desenvolver uma arma capaz de causar histeria, impacto psicológico maciço nas populações, ao encenar, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, ou mesmo uma invasão extraterrestre. Por falar em extraterrestres, esses não poderiam ficar de fora de nenhuma lista de teorias da conspiração. Essas teorias geralmente apontam para acobertamentos, ou seja, de que os principais governos do mundo saberiam muito mais acerca dos extraterrestres, discos voadores, etc., do que gostariam, o que admitem, né? Alguns vão mais longe, dizendo que tais governos, notadamente o governo dos Estados Unidos, usam tecnologia alienígena, seja porque se apossaram dela por meio de algum incidente, ou uma suposta queda, ou uma queda de um disco voador, por exemplo, ou mesmo de que estariam mancomunados com extraterrestres. Outra vertente são os chamados alienígenas do passado, e aí passa a afirmação de que o nosso planeta estaria sendo visitado por civilizações tecnicamente avançadas desde a mais remota antiguidade. Os indícios seriam os mesmos, seriam, por exemplo, mitos, né, que muitos desses povos antigos, onde deuses, heróis e eventos épicos seriam, na verdade, o fruto da presença e da ação de seres de outro planeta. Teorias sobre exploração espacial. A mais famosa nesta categoria é aquela que fala que o primeiro pouso do homem à Lua, realizado pelos astronautas americanos no dia 20 de julho de 1969, não aconteceu. Foi simplesmente uma encenação. Muitos dizem que foi aí dirigido até pelo Stanley Kubrick, porque naquela pressão da corrida espacial, como os Estados Unidos não conseguiriam realizar naquele momento o pouso, acabaram encenando tudo. Não passaria tudo numa peça de ficção. Do lado dos soviéticos, cujo programa espacial ele é muito mais hermético, né? Nós não temos tanto acesso, menos transparente, existe a chamada teoria dos cosmonautas perdidos, que a gente vai abordar aí num outro vídeo do nosso canal. Antes de terminar essa lista, que é bastante rápida e parcial, não podemos deixar de citar, por exemplo, a teoria de que o aquecimento global seria uma farsa, o que é bastante absurdo, embora mesmo alguns cientistas defendam, porque para nós parece bastante evidente que não é. Bem, quem seriam os agentes por trás de todas essas ações? Eles variam. Em geral, são apontados grupos como maçonaria, Illuminati, Opus Dei, Bilderberg Group, Sociedade Secreta Americana, Skull and Bones. A lista é bastante grande. É praticamente impossível classificar todas essas teorias da conspiração em uma única categoria.
ou entender tudo isso como um único fenômeno. Como nós vimos nessa breve lista, elas vão desde do ridículo até o plausível, das mais ingênuas até algumas que vale a pena realmente serem investigadas. Em os comentários, dê um joinha e apoie o canal Realidade Fantástica assinando nosso canal. Um abraço e até a próxima.